Amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto que se refere à edificação conforme o tema que nós temos na nossa paróquia. Tema este que diz: levantemo-nos e trabalhemos unidos na edificação da Stober. Mas nós hoje vamos tentar navegar nesta edificação, não olhando para a estrutura, mas olhando para os membros que conformam esta Stober. E aqui, olhando para o texto diz o seguinte: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Esse texto chama-nos a atenção de que a edificação que se trata aqui não é uma edificação de estruturas, mas sim edificação de homens, edificação de pessoas, edificação de crentes. Porque muitos de nós, quando ouvimos o tema da paróquia, levantemo-nos e trabalhemos unidos na edificação da Stober, muitos de nós preocupamos-nos em olhar para as estruturas que a paróquia está a erguer. Mas aqui o texto está-nos a chamar a atenção que a edificação da Stober que se trata é dos membros que conformam a paróquia Mateus Zacarias Stober. Então, esta edificação que nós vamos abordar hoje vai se circunscrever taxativamente na edificação dos membros da paróquia Mateus Zacarias Stober. Por isso nós estamos a trazer como tema para hoje: edifiquemo-nos uns aos outros para a glória de Deus. Edifiquemo-nos uns aos outros para a glória de Deus. Amados irmãos, à luz do tema, é curioso se nós pudermos apalpar essas paredes que nós temos aqui, nós vamos notar que trata-se de uma estrutura devidamente sólida, compacta. Mas quando vamos perguntar, nós vamos ouvir que esta construção, os obreiros utilizaram areia, utilizaram cimento, utilizaram água. Se analisarmos esses elementos, são elementos muito frágeis, mas que esses elementos, porque foram unidos para se fazer esta obra, hoje, segurando esta parede, nós vamos notar que esta parede é compacta. E é exatamente este é o chamamento que nos é feito hoje. Trabalhemos unidos para a edificação da Stober. Se cada um de nós, de forma individual, querer fazer o trabalho, nós seremos frágeis, seremos fáceis de destruir. Mas se trabalharmos unidos, nós seremos sólidos, seremos fortes e o trabalho vai avançar. Então, olhando para o texto, edifiquemos uns aos outros para a glória de Deus. Por quê? Porque muitos de nós, enquanto homens, somos possessos, muitas vezes, daquele espírito de vanglória. Eu é que fiz o fulano para ser aquilo na igreja graças a mim. Aqui não é o que está em causa. O que está em causa é que todos nós, unidos, edifiquemos-nos para a glória de quem? De Deus. Mas o que tem estado a acontecer, o ego fala muito alto na nossa comunidade. A Bíblia nos aconselha: o que faz a mão esquerda, a mão direita não pode saber. Mas muitos de nós fazemos o contrário.
sempre peças soltas que vão se juntando para formar uma única peça, uma única estrutura. Porque construir é unir. Ninguém vai construir desunido. Se nós queremos fazer o trabalho de Deus, devemos estar unidos. Se estivermos separados, nunca vamos fazer a obra de Deus. Olhando para a Epístola Universal de Pedro, primeira Epístola Universal de Pedro, capítulo 2, verso 5, Pedro vai dizer: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aleluia! Amém. Nós não queremos ser agradados por Jesus Cristo. Nós queremos ser agradados da nossa maneira. E aqui, Pedro, quando fala, ele vai dizer: nós somos as pedras vivas. Porque a igreja não pode ser construída por pedras mortas. A edificação da igreja, que se está a dizer, as pedras devem ser quê? Vivas. Mas muitos de nós, no seio da igreja, comportamos-nos como pedras mortas. E Pedro está a dizer: nós devemos ser as pedras vivas que vão construir a igreja de Cristo. Procuremos ser essas pedras vivas. E uma construção, amados irmãos, quando se fala de pedras, dificilmente as pedras são visíveis. Para os pedreiros, engenheiros de construção civil, arquitetos, quando estão a erguer imponentes obras como essas, geralmente, para sustentar as paredes, eles colocam pedras. Só que essas pedras nunca são visíveis. As pedras são escondidas para servirem de base e sustentação das paredes. Mas muitos de nós, no seio da igreja, queremos ser pedras visíveis, pedras cintilantes, ofuscando aqueles que querem construir as paredes que sustentem a igreja. Aleluia! Vamos ser sim pedras vivas, mas não pedras visíveis para poder ofuscar os outros. Devemos ser pedras vivas para suportar as paredes que vem acima. Ainda Pedro, quando vai falar, ele diz: para se erguer uma obra é necessário que se prepare o terreno. E podemos encontrar isso ainda na Epístola Universal de 1 Pedro, capítulo 2, verso 1. Deixando toda a malícia e todo o engano, e fingimento, e inveja, e todas as murmurações. Você que quer fazer parte, deixa as pedras vivas para a edificação do corpo de Cristo. Tem de deixar a malícia. É uma limpeza que você tem de fazer ao seu corpo. Deve deixar o engano, também é uma limpeza. Fingimento, muitos de nós somos fingidos, também devemos limpar. Invejas e murmurações. Nós murmuramos muito. E hoje estamos a ser chamados para podermos fazer limpeza desses elementos todos. Só assim é que nós podemos assumir que nós somos pedras vivas para a edificação do corpo de Cristo. Se não fizermos isso, amados irmãos, podemos vir todos os domingos,
E muitas vezes esta nossa forma de ser, fingidos, invejosos, caluniadores, faz com que aqueles de fraco ânimo desapareçam da igreja. E nós todos os dias estamos aqui mostrando que somos nós os detentores da verdade, quando somos fingidos, quando somos maliciosos e toda e qualquer outra maldade que nós carregamos nos nossos corpos e nos nossos corações. Mas nós vamos continuar a pedir à igreja aqui presente, olhando para o tema que orienta a nossa paróquia este ano. Não importa, amados irmãos, a nossa condição, a nossa fragilidade. O que importa é lutarmos para podermos trabalhar unidos. Olhem para o cimento. Eu quero que todos nós pensemos no cimento. Um pouco muito frágil. A areia. São grãos muito friáveis. As pedras que nós estamos a dizer podem ser sim sólidas, rijas, mas são pedras soltas. O que vai permitir a união? Cimento, um elemento pequeno. Só o cimento sozinho também não faz. Vai precisar da água. E nós podemos colocar a água no lugar do Espírito Santo. Independentemente de quem somos, procuremos trabalhar unidos para a edificação do corpo de Cristo. Por isso que nós hoje viemos aqui para podermos convidar a nossa comunidade de que, se nós queremos avançar, devemos trabalhar em torno deste tema. Edifiquemos